Olá, sejam todos bem-vindos. Esse é o canal Filosofia Empírica. Eu sou Edilton Santos. Estamos aqui para mais um conteúdo, para mais um vídeo. Queremos refletir hoje sobre uma questão que vira e volta nós estamos tentando uma opinião, mas na realidade existe muita divergência na questão. Eu quero falar sobre posições entre política e cristianismo. Disso nós queremos falar hoje. Mas eu queria pedir antes a vocês que deixassem o like, se inscrevessem no canal e ativassem o sininho das notificações. Façam essas 3 ações, vocês estarão, além de interagindo conosco, vocês, além de fortalecer o canal, vocês estarão também se habilitando a receber recado de vídeos novos que nós colocamos aqui. Quando nós colocamos um vídeo novo, o YouTube vai avisar para você que tem vídeo novo, você vai assistir. É simples, rápido, não tem custo nenhum e você vai estar interagindo conosco. Bom, posições sobre a política e o cristianismo. Antes vamos a algumas informações. A origem da palavra político, do grego políticos, que significa cívico. O termo políticos, por sua vez, se originou a partir da palavra politis, que quer dizer cidadão, que se originou de polis, traduzido por cidade. Na sociedade como a grega, em que a vida política interessava todos os cidadãos, os políticos eram aqueles que se dedicavam ao governo da polis, ou seja, da cidade ou do estado, colocando o seu bem acima de seus interesses individuais. Então era assim que se agia o cidadão na época. Eles tinham a preocupação de governar a cidade ou o estado, a polis, mas não colocavam seus interesses em primeiro lugar, e sim o interesse da sociedade, dos indivíduos. Então era assim que eles faziam. Através do latim, o termo chegou a todas as línguas ocidentais. No início, porém, adquiriu uma conotação pejorativa. Política, no inglês do século XVIII, significava alguém que recorria a intrigas para adquirir poder ou cargos públicos, semelhante ao que conhecemos hoje de politiqueiro ou politicagem. Já no século seguinte, no entanto, prevaleceu o sentido do homem público que representa os partidos na posição do governo. Já no século XVIII, XIX, o termo volta a ter, como na Grécia, o sentido elogioso de estadista. Não há dúvida que o Brasil de hoje conhece exemplos de ambos os significados. E é assim que acontece. Hoje nós vemos os dois lados acontecendo no país. Agora, o cristão e a política. Se você é cristão, já deve ter se questionado se é correto ou não o cristão se envolver com a política. Geralmente questionamos se pode ou não pode. É pecado um cristão se candidatar a um cargo público? O crente pode participar de um partido político? Essas perguntas são importantes, mas não são o cerne da questão. Paulo diz no primeiro livro de Coríntios, no capítulo 6, o verso 10 e o verso 23, que todas as coisas são lícitas. Logo poderíamos afirmar que o envolvimento na política é lícito. Porém o texto não termina. E diz o seguinte: mas nem tudo convém. Então, tudo é lícito, mas temos que ver o que convém e o que não vem para nós. Isso é que Paulo tenta dizer. Tudo é lícito você fazer. Você pode fazer o que quiser, mas convém para você? Você está preparado para aquilo? Então é isso que nós devemos ter essa concepção. Biblicamente, não é pecado o envolvimento na política. Mas a pergunta precisa ser feita. Se convém ou edifica o envolvimento com ela. Então, será que convém para você? Vai edificar você? Então, é preciso nós termos essa análise para
e entendemos se vale a pena ou não nos envolvermos com a política. Há 3 verdades bíblicas sobre a política e o cristão. A primeira verdade que precisamos considerar é que não há algo pecaminoso em si. Vejamos a experiência da faca. A faca, em si, ela não tem problema nenhum, mas você pode usar ela para o bem e para o mal. E assim são várias outras coisas, nesse âmbito você pode usar para o bem ou para o mal. Então é preciso que entendamos essa questão. Precisamos entender que se nós fizermos o uso erroneamente, nós vamos usar para o mal, claro. E muitos têm feito isso. O segundo ponto vemos que Deus deseja que seu povo se envolva com política. Vejamos o exemplo de Daniel e José. Foram 2 homens que fizeram a vontade de Deus, que não se desviaram, mas eles se envolveram politicamente. Daniel foi podemos dizer, um primeiro-ministro daquele reinado. José foi o governador mais famoso que houve no Egito. Então, são homens que se envolveram com a política, mas não envolveu sua vida pessoal com Deus com esse ato de politizar. Então, é preciso que estejamos fortes o bastante para isso. Precisamos sim nos envolvermos, mas que sejamos luz para o mundo. Envolver com a política, mas sem apagar a luz que você tem que irradiar para o mundo, que é a luz do Evangelho. Então é preciso que entendamos assim. A terceira verdade é que o envolvimento com a política deixará você exposto a tentações que a posição lhe exige. Então, uma das coisas que temos que pensar várias vezes antes de nos envolvermos é que essa posição pode levar a lhe expor a você se envolver com as tentações que a posição lhe traz. Então é preciso ter muito cuidado com essa questão para não se envolver e de repente você perder esse relacionamento que você tem com Deus. O envolvimento com a política exige uma maturidade para lidar com a situação. Se você não está seguro, não se envolva, pois isso lhe prejudicará no seu relacionamento com Deus. Se você não está seguro de que pode se envolver e não vai afetar a sua vida cristã, seu relacionamento com Deus, tudo bem. Mas se você tem qualquer dúvida, qualquer insegurança, não se envolva, porque automaticamente você vai se distanciar do relacionamento com Deus. E isso é perigoso para a nossa fé, para a fé cristã. Podemos, então, assim, concluir que é lícito o envolvimento com a política. E podemos dizer até que é necessário. Mas nem todos estão preparados para isso. Então não convém para todos. Então é preciso que entendamos que a política ela é necessária, precisa ser exercida, mas nós não podemos jamais nos envolvermos a ponto de nos distanciarmos de Deus. E o que acontece hoje é que nós vemos aí as pessoas de tal maneira envolvidas que estão, em vez de pregar a palavra de Deus, estão pregando ódio, pregando divisão. E a religião ela não veio para pregar divisão, e sim para unir os povos. Então que nós pensemos nisso e sejamos capazes de saber dividir as coisas. Não usar o púlpito como palanque, não usar a religião como uma defesa e, consequentemente, não usar Jesus como cabo eleitoral, como muitos estão usando aí. Então é preciso que tenhamos esse cuidado de não nos envolvermos se é que vai nos prejudicar. Pensemos nisso, essa é a nossa reflexão de hoje no canal Filosofia Empírica de Hilton Santos.